Quem é você, irmão? Quem é José Carlos Mendonça Neto. Tu não é do Rio de Janeiro, não, né? Não, sou de Manaus. Então, Nasci que em veio Manaus. pro Rio de Janeiro, que, pô, tentar a vida de atleta, enfim. Quem é o cara por trás desse fisioterapeuta de sucesso hoje? Então, Fernando, cara, desde muito novo, acho que como qualquer garoto no Brasil, né? Tive o sonho de ser jogador ainda em Manaus, morava em Manaus. Comecei no futsal muito cedo, né? Com 8 anos. Muito por incentivo do meu pai. Meu pai foi goleiro em Manaus, né? Jogou no Nacional, Rio Negro, grandes clubes de Manaus. Um grande goleiro, cara, um dos maiores que tiveram lá. É mesmo? É, meu pai, exatamente. Então, tive o incentivo dele, comecei jogando muito cedo. Joguei futsal dos 8 aos 13 anos. E com 13 anos eu migrei pro campo, né? E na época tinha 6 meses que eu jogava no Nacional, que era um clube lá de Manaus, quando o Flamengo fez um convênio através do Adail Braga, né? O Adail Braga. Ele foi até Manaus, né, para visitar lá o Nacional, enfim. Iniciou um convênio e viemos 4 garotos inicialmente do Nacional pro Flamengo, né, fazer teste. Viemos pro Morro da Viúva, né? Fiquei lá em teste durante 2 semanas e eu e mais um fomos aprovados. O Bruno, que era um atacante 8-2, vindo de Manaus também. E logo em seguida vieram mais alguns garotos também, né? Depois que a gente foi aprovado. E lá, cara, eu vivi durante 3 anos no Morro da Viúva, né? Na concentração. Cara, com 13 anos tu veio de Manaus pro Rio de Janeiro sozinho. Sozinho. Na época o Flamengo tinha a Silvia e a Ana, né? Que era assistente social e pessoas que me ajudaram muito, né? Aninha, Silvinha. Exatamente. E aí... meus pais vinham aqui, né? Meu pai vinha 6 meses, a passagem não era barato para Manaus naquela época, né? Mas, cara, começou uma aventura, né? Você imagina, 13 anos, longe de casa, morando numa concentração com só bandido. Aquele moleque lá de Manaus. Ele não tinha WhatsApp, não tinha nada, disso, não tinha nada. Não tinha nada pra fazer ligação, eles tinham que ficar numa fila. Exatamente. No orelhão. No orelhão lá embaixo. Iam todos eles juntos. Exatamente. E a gente recebia ligação aos domingos, né? Nossos pais ligavam lá, a gente podia atender. E aí foi uma escola, cara, pra mim, porque passei a conviver com atletas do Brasil todo, de diversas cidades, idades, ali a gente vivia do sub-13 até o sub-20, né? Mas eu dei sorte que no meu quarto, cara, tinha um Coquinho e o Alessandro, que foram caras que me adotaram, né? Ali dentro da concentração. Deu sorte mesmo. Dei sorte. E meu pai também, numa dessas vindas, meu pai bandido, né? Ele chegou pro pessoal, cara, quem são os 2 caras que mandam aí nessa concentração e tal? Eu falo, cara, é o Alessandro e o Coquinho. Vai lá. E o Reinaldo, né? O Reinaldo também era, mas o Reinaldo era tranquilo, né? Isso. Aí meu pai foi lá, já levou aquele tênis da Zona Franca pra um, pra outro, já comprou os caras, falou, ó, cuida do garoto aí. Mas enfim, a gente ia treinar de ônibus, né? Passei quase 4 anos no Flamengo, né? Morando na concentração. Em 99, meu pai se aposentou, né? Como professor, depois de ter jogado. Eu também vejo meu pai como um grande exemplo, se formou em educação física, fez mestrado, doutorado, foi um grande preparador físico, treinador em alguns clubes da Amazônia, professor universitário. Então, meus pais vieram para o Rio para tentar acompanhar. E aí, cara, vivi essa experiência louca que foi viver, né, cara, dentro do Flamengo 4 anos, convivendo com grandes craques, jogadores que vieram a vingar depois, e tendo a minha história dentro do futebol também, né, que foi o início, né, Fernando? Só para contextualizar para a galera de casa. Sim. O Neto é de uma geração, não sei se muito vitoriosa na base, mas com relação à formação, sim, é vitoriosíssima. Muito. A formação dos jogadores. Exatamente. E esse Alessandro que o Neto fala aí, é um dos caras mais sensacionais que o futebol já produziu, assim, com relação a caráter. Sim, nota porque mil. é o Alessandro que foi capitão do Corinthians, campeão da Libertadores. Lateral direito, né? Campeão era do mundo. meio campo, né? Ele era meio campo, virou lateral direito. Acho que treinou algumas vezes, né, na base, mas foi o Zagallo que bateu o martelo, né? que ele ia virar lateral direito, e ele foi campeão no Flamengo algumas vezes jogando nessa posição. E pra tu ver a influência, né? O ambiente, né? O cara tava no quarto onde tá os caras. Às vezes, se tivesse no quarto, tivesse uns outros bandidos lá, que às vezes iam pro Asa Branca, né? Pro forró na Asa Branca. E não tinha essa de idade, não, né? Não tinha não. Tem muita história boa ali, né, cara? Porque, assim como você falou, tinha as influências positivas e negativas, né? Sim. Uma influência positiva foi que a gente ganhava bolsa para estudar num colégio, né? No Piero Guimarães, que ia andando e voltava 25 minutos. E para você ter noção, cara, eu acho que foi um dos poucos que eu me formei já dentro ali na base do Flamengo, porque um dos pedidos da minha mãe, quando eu vim, muito novo, né? Falou, meu filho, você pode ir, a gente confia em você, mas nunca deixe de estudar, porque você não sabe o que vai acontecer na tua vida. Nunca deixe de estudar. Aí eu prometo, mãe. Então, beleza. Eu vinha cara, a gente estudava à noite, na minha sala era eu, o Andrezinho, o Gauchinho,
Mas os caras chegavam e ia jogar uma peladinha ali naquela... Pô, vamos hoje. Pô, não vou hoje não. Então, muitas vezes eu me vi sozinho, né, cara? Indo, fazendo o que eu prometi pra minha mãe. Muito por respeito, medo, né? Que é uma coisa que até hoje, assim, tipo, agradeço muito que me fez fazer isso. E tanto que, mesmo saindo do Flamengo depois, né? Que em 2000 a gente vai chegar nesse ponto, o Flamengo ainda me concedeu a bolsa, cara. Eu saí do Flamengo, mas eu pude me formar no Pinheiro ainda, tanto que eles valorizavam essa parte que eu sempre, cara, tirei notas boas, me esforçava para tirar notas boas e eu agradeço pra caramba. Muito fora da curva. Muito. Porque primeiro que com 13 anos você cumpriu a promessa pra tua mãe, é diferente. Exatamente. Porque com 13 anos pra mãe, tu promete o mundo e faz tudo errado. Mas o chicote lá devia comer solto. Pô, a baixinha, meu irmão. Até hoje eu apanho. Olha... Pois lá é. Em Manaus? Exatamente, cara. O que tinha lá em Manaus pra bater? Cipó. A criação, ela é muito importante, né? Então, trouxe pra mim até meus 13 anos, formou, acho que, meu caráter, né? E consegui dividir bem essa parte de estudo com futebol, né, cara? Tive grandes momentos dentro do Flamengo, no Sub-15, eu era titular, fui capitão da equipe, muitas vezes, jogávamos eu e André Bahia. Quando isso chegou um pouquinho mais lá na frente, no juvenil, né? Pra você ver, em 2000, né? Que era meu segundo ano de juvenil. Os zagueiros eram Henrique, André Bahia, aí me vem o Renan, que veio acho que veio da Olaria. Aí sobe o Thiago, o zagueiro. Sobe Thiago Pombo. Thiago Pombo. Aí chega o Rodrigo Arroz. Cara, eram seis zagueiros, né? E tinha eu lá no meio da galera. Que eu falei, cara, os caras... Meu irmão, era uma competitividade muito grande, né? Tinha o Timbuca, que era mais velho. Timbuca, que era 8-2, né? Isso. Pois é, mais velho. Mas, enfim, eu pude, cara, conviver com eles, muitas vezes jogar, né? Mas chegou ao ponto ali no Sub-17 que eu já não tava mais jogando, né? Você começa a ver a galera passar, né? Aquela galera que tá vindo de baixo subindo, né? Os 8 quadros subindo. Aí você olha pra cima pro Sub-20, cara, pô, você vê lá a galera muito boa, eu passei a ter menos oportunidade, né? Então, o Getúlio era o goleiro desse time? Era o Diego, né? Aí depois, no 8-3 era o Getúlio e tinha o Wilson, né? Eram os dois. Quem agarrava aí? Getúlio. Ele que agarrava? Não era reserva, não? Cara, se ele vai ser reserva profissional, na base ele era... Na base ele é o quê? Muito, gente. Era bom? Era bom. Fala a verdade, né? Não, tinha umas paçocadas lá, mas... O Jonas falou que ele tinha um buraco aqui. Que toda vez que ele pulava na bola, a bola passava no buraco. Tinha umas paçocadas, mas, cara, mereceu chegar onde ele chegou. Ele brinca, mas ele era bom. Eu falei, bom goleiro ele devia ser, senão não tava no Flamengo, né? Senão não chegava no Flamengo. Exatamente. Mas que ele tinha um buraco aqui, ele devia ter. Fernandão, vou ter que falar a verdade. Eu acho que era o lado direito mesmo que tinha buraco. Caraca, mas isso me ajudou muito, assim, até pro que eu vivo hoje, né? Essa experiência dentro do Flamengo. Então, já em 2000... E nessa safra aí a gente tinha, cara, vamos lá, 8-3. André Bahia, como eu falei, Henrique, zagueiro, Felipe Melo, Ibson, Andrezinho, Alanzinho, Nelinho, que vinha subindo. Nélio já jogava Já jogava com a gente, né? No 8-2 você tinha Adriano, Jean, Anderson, lateral esquerda, né? Chegou o Cocô. O Cocô. Uma safra gigante, cara. Muita gente chegou no profissional, né? Muita gente. Por Felipe Melo já era brabo nessa época? O Felipe Melo era maluquinho. Ele era... Bom na cabeça ele nunca foi. Pô, nunca foi. Bom na cabeça nunca foi. Teu treinador era o amigo? Cara, quem me aprovou foi o saudoso Itamar Morim. Ele me aprovou, cara, sensacional também. Me ajudou muito. E depois Armênio. Sim, e depois no juvenil, Carlinhos, né? Que foi o Carlinhos que transformou o Adriano em atacante, né? Em centroavante. Eu vivi de perto isso aí, cara. Isso aí foi loucura. Caramba, Neto, voltando aqui, cara. Mas como é que foi pra você, pra um moleque... Tu não vai lembrar disso, mas as suas primeiras noites aqui, né? Você dormindo numa beliche, que eu sei como é que era. Sim, exatamente. Num quarto coletivo. Por mais que os caras fossem gente boa, mas você não conhecia ninguém. Você tinha 13 anos, você saiu de Manaus, e por maior que fosse Manaus, você estava no Rio de Janeiro, que... nunca tinha saído, cara, de lá pra nada, né? E para quem não sabe, a concentração do Morro da Viúva fica num dos pontos mais bonitos do país. Eu tendo a dizer que é do país. Com a vista de frente para a Baía de Guanabara, para o Pão de Açúcar, aquela coisa maravilhosa. Exatamente, nossa, espetáculo. Você acordava de frente pro Pão de Açúcar. Não dá pra acordar com raiva. Loucura. E como é que foi pra você, um moleque desse, jovem, enfim, de um extremo do país, por mais que você tivesse um sonho, que você achasse aquilo maravilhoso, cara, mas tu não ficou com medo? É difícil lembrar, assim, mas eu acho que o sonho falava mais alto, né? Porque era uma experiência
de você estar no Flamengo, cara, que, pô, às vezes eu acordava ali e falava que eu não tô acreditando que eu tô aqui, que eu saí lá de Manaus, estou aqui hoje. A vinda com amigos de lá ajudou um pouco, né? Porque a gente trocava muito, a gente tinha essa experiência e ajuda também na época da Silvia, da Ana, que são pessoas sensacionais para a receptividade que eles tiveram. Eu acho que ajudaram muito. Eu não tinha tempo muito ocioso, né, Fernando? Então eu estudava, eu dava uma focada, eu chegava, eu costumava estudar. Mas assim, cara, eu acho que... E a oração da minha mãe mesmo. Acho que a oração da mãe, da avó, cara, uma coisa que te guarda, né? Independente de onde ela esteja, né? Então, é uma coisa que eu acho que me deu segurança, me deu muita segurança de... Rango era bom lá? Cara, não dá pra reclamar não, sabia? Não dá pra reclamar não. Porque eu escuto a galera falando muito mal, não do Flamengo, nunca ouvi, claro. das concentrações de outros clubes. Sim, até grandes mesmo, que, claro. Às vezes não tinha isso pra comer, não tinha aquilo, mas... Não, lá a gente tinha um café da manhã antes do treinamento, era sempre o mesmo, era o misto quente lá, né, o pão com manteiga. O almoço a gente chegava do treino, tinha um arroz, feijão, salada, até a gente tinha até uma nutricionista que ela regulava, né, a parte, quem tava com percentual alto. Então, em relação a isso, você tinha as principais refeições. Isso aí. Né? Que era não café... Tinha luxo, não, mas... café, almoço, jantar e ceia, né? Que tinha a ceia, que era aquela... Chegava da escola ali 10 horas. Só que, cara, eu lembro que a gente tinha um posto de gasolina ali perto. Caramba, do BR, né? BR bem em frente ali. E, cara, eu frequentava quase que todos os dias porque o Coquinho, o Adriano, o Coquinho, o Alessandro, o Reinaldo... Ô, moleque, vai pegar um fandangos lá pra gente. Aí... Traz um pra tu também. Então, assim, tinha aquele lanchinho da tarde também que tu pegava, né? Que o molecada ia lá e pedia pra gente comprar, então... Esse avião tu fez várias vezes. Fiz, muito, nossa senhora. Eu sou do iFood. Rapaz, eu queria ter minha paz, eu queria estar dormindo lá quando os caras chegassem, eu estar protegido, né? E era bem assim, Era assim. A gente tinha muita confusão ali, né, cara? Você imagina, cara, muita loucura. Era muita diferente. Total, era porrada comia ali, o nego sumia com coisa, vinha moleque ali que não pegava coisa dos outros, assim, é uma coisa bem surreal, né? Mas eu lembro muito dessa fase com muito aprendizado, assim, eu acho que, graças a Deus, não vi nada tão polêmico, entendeu? Logo depois meus pais vieram pro Rio, né? Então passei a morar com eles. Vieram morar no Rio, né? Meu pai se aposentou, aí foram pra Copacabana, já tinha uma tia que morava em Copacabana. Aí ficou bem mais tranquilo, aí já... Caraca, aí é legal. Pois é. Mas você que acabou mostrando o Rio de Janeiro pra eles. Pois é. E até hoje estou aqui, meus pais também moram no Rio hoje. Minha irmã veio muito nova, né? A gente acabou se instalando no Rio, né? Até hoje. O Flamengo mudou a vida deles. Pois é, exatamente, cara. Totalmente. Se não fosse pelo Flamengo, imagina, estaria lá ainda, né? Pô, Daí o Braga, cara. Daí o Braga, cara. Era um diretor do clube, aqueles não remunerados, né? Exatamente. Cara, esporrento, xingava todo mundo. Baixinho, né? Andava gordinho. Falava mal do jogador no campo, cara. Ele era, figura, cara. O caralho de asa esse coroa. Bocudo. Mas não permitia que ninguém falasse mal dos jogadores dele. Só ele. Sim. Entendeu? Eu acho que ele viajava no Brasil, ia nos clubes, tinha os esquemas dele lá e meu irmão trazia jogador pra caramba, né? Cara, não, esse cara... E a partir daí, cara, começou a vir muita gente ali de Manaus, de Belém, foi quando chegou o Roma, a gente conviveu junto lá na concentração também, um cara sensacional, vi que ele teve aqui também, né? Veio o Roma e o outro garoto, eu esqueci, cara, que era muito bom jogador também. E aí, cara, muitos jogadores passaram ali, muitas amizades que a gente fez ali, uns chegaram, outros não. A maioria não, né, Fernando? A gente acha que, por exemplo, a gente falou de uma safra de 5, 6 que vingaram, mas tinha, lá no começo eram 50, 60, 100, né? Dessa idade iam ter 30 e só os 5 no máximo. Então, muitos chegaram, mas a maioria acabou, infelizmente, ficando pelo caminho, por outros caminhos, e isso foi um aprendizado grande para mim. E quando é que foi que falou que o Itamar Amorim que te aprovou? Isso. Qual foi o momento de... Você falou que foi capitão. O auge que você teve no Flamengo nessa época da base aí? Foi essa época que você foi capitão? Foi, eu cheguei no primeiro ano de infantil, né? Então a gente, no primeiro ano de infantil, a discrepância é muito grande de idade. Então acho que só o Bahia que subia jogava no 8-2. Então a gente meio que treinava no primeiro ano. E no segundo ano, já no início do ano, a gente foi fazer uma competição na Bolívia, né? Uma Copa Tauíte Aguilera, né? O Itamar era o treinador, cara, e lá eu jogava de meio campo, era meia direita, né? Comecei de meia direita. Que isso? Tu veio de Manaus de meia direita? Era meia direita, jogava meia atacante. E nessa competição, primeiro, contra a seleção dos Estados Unidos, com 10 minutos, o Cláudio, zagueiro, é expulso. Aí o Itamar já tinha um tamanhozinho, né? O Itamar, Neto, recua pra zaga e vamos lá.
E aí, cara, a gente fez uma competição muito boa, Alanzinho acabou com o campeonato, o Anão arrebentou, era estádio, 30 mil pessoas gritando por ele, eu nunca vi aquela loucura, né? E assim que a gente volta, cara, ele me fixou na zaga. Aí jogava bem, o Cláudio e o Bahia, e tinha o Henrique também. Aí eu passei a jogar na zaga. Aí joguei a Copa Nike, titular, capitão. Eu sempre tinha uma postura muito, muito boa, cara. Sempre fui um cara muito comprometido com o treinamento, nunca me meti em polêmica, era um cara muito líder no sentido de apoiar, de tentar agregar para todo mundo, apesar de não falar muito. Então, cara, o Itamar me colocou ali. Então, acho que meu auge foi esse, que foi em 98, né, que fui capitão do time Sub-15. Jogamos por diversas competições, Carioca, Copa Nike, esse Mundialito. E aí, cara, foi, pra mim, eu lembro que eu pensava, falei, caraca, eu sou capitão do Sub-15 do Flamengo agora. Cara, só falta mais 2 anos, eu tô no 17, mais 2 eu tô no 20, e mais 3 eu tô no profissional, né? Daqui a pouco eu tô lá. Na nossa cabeça é assim, né, cara? Mas depois a gente vai vendo o quão difícil é, né? E até uma coisa que eu falo muito pra galera, assim, a gente acaba, depois que trabalha em base, vendo grandes talentos que estão às vezes no clube, mas não estão sendo aproveitados, né? Às vezes, chega um outro garoto, mas ele tá ali, aí o cara larga, não quer mais treinar, e começa a achar que ele vai sair dali e vai jogar em qualquer lugar, né? Tô no Flamengo, se eu sair daqui, era o que eu pensava na época, né? Falei, cara, tô aqui no Sub-17, não tô jogando, mas, fui capitão do 15, cara, jogo pra caramba. Se eu sair daqui agora, eu vou entrar em qualquer time. E aí, cara, você vê que quando você faz isso é a maior burrada do mundo, porque muitas vezes é um treinador que às vezes não tá optando por você, cara, continua trabalhando, faz o teu, que às vezes vai mudar tudo e você tá preparado, né, pra aquele momento. Então as pessoas param de se preparar, né, muitas vezes não estão jogando, param de se preparar, largam, e aí, cara, isso aí é o que eu mais falo hoje pra molecada. Caramba, e como é que foi o dia que os caras te dispensaram? Na verdade, eu não sofri nenhuma dispensa, né, cara? Partiu de mim, na época, em 2000, eu vi que eu não estava jogando, o Carlinhos chegou, eu passei a ficar ali fazendo parte do segundo time, terceiro time, aquela famosa baba, né? Aí eu lembro uma vez que meu pai me pegou muito pra baixo assim, falou, pô, o que eu? Eu falei, pô, pai, não tô jogando, tô feliz. Ele, cara, vamos ver outra coisa pra você então. Aí na época eu não tinha empresário, né? Era difícil. Poucos tinham empresário naquela época ali, só os fora de série, né? É isso aí. É difícil. Eram poucos no Brasil. Oi? Nessa época tua aí, eram poucos empresários no Brasil. Pouquíssimos, não, e na base, pegar um garoto da base era difícil, tinha que ser fenômeno, né? Eu não sei se já tinha alguém no Flamengo ali, mas aí pintou uma oportunidade de ir para Portugal, fazer um teste no Porto, né, cara? Através do amigo nosso, que era de lá. E eu fui lá, eu lembro que eu cheguei para treinar e não fui treinar, fui lá na salinha, era o Anderson Barros, né? Diretor de futebol. Pão de queijo, parceiro. Aí sentei lá com ele, fala, né? Falei, pô, Anderson, vim pedir uma liberação, cara. Como assim, cara? Não, pedi uma liberação que não tô jogando e, cara, vou voltar pra Manaus, não tô bem aqui, não tô feliz. Aí ele olhou pra minha cara, tu vai voltar pra Manaus o quê, rapaz? Tu vai fazer o quê? Falei, não, Anderson, não vou. Ele, eu não vou te liberar, não. Beleza. Aí voltei lá no outro dia, pô, Anderson, então, pintou uma situação pra mim, cara, mas eu não tô jogando aqui. Eu, Anderson, cara... Porque ele já sabia desde o primeiro dia. Exatamente. Ele falou assim, cara, queria que você falasse a verdade. Assim, vou só te falar uma coisa, fala a verdade e, cara, não vai pra clube pequeno não, tenta fazer uma coisa legal pra você e tal, enfim. Aí conversaram lá e me liberaram, pedi a liberação. Aí foi quando começou essa aventura, né, cara, que você acha que você vai sair do Flamengo e vai jogar em qualquer lugar. Aí fui para Portugal, fiquei um tempo lá, acabou não dando certo lá no Porto, que na época jogavam 3 estrangeiros e, pô, imagina, vamos contratar um zagueiro, né? Verdade. E aí voltei pro Rio, volto pro Rio, o Amauri, nosso parceiro, tava no América na época, né? Ele falou, Neto, vem pro América, cara, a gente tá com um projeto legal aqui, aí vou pro América, fico o ano de 2000 no América, e a gente, treinador Mário Zagalinho, né? A gente faz um campeonato carioca bom, campeão da UPG, cara, Vasco campeão da UPG. Aí o Zagalinho vai pro Botafogo, contratado do Botafogo, 2002. E aí leva uma galera do América, aí me chama também. Aí eu falei, opa, eu acho que agora vai... Cara, as coisas vão andar, né? Porque, pô, fiz um ano bom no América, vou pro Botafogo 2002. Aí chega no Botafogo, tem Rafael Marques, o Magrão, lembra dele? Thiago Marins, uma porrada de zagueiro bom pra caramba também. Aí já vou pro final da fila, né, cara, de novo. E no Botafogo as condições eram muito ruins na época, muito, comparado ao Flamengo. Eu treinava Marechal Hermes, sem estrutura nenhuma, vestiário, nada. E aí, final do ano, eu saio também, cara, pô, não dá. E volto pra Manaus, pra jogar no São Raimundo, time da minha cidade. Volto pra lá em 2003. Famoso, Exatamente. Acabou de fazer jogo duro com o Grêmio agora na Copa do Brasil. Eu acho que esse São Raimundo, eu acho que era outro. É outro? Eu acho que é outro. Então tá bom. O São Raimundo na época jogava Série B do Brasileiro, pra você ter noção. Tava bem. Aí faço um campeonato sub-20, subprofissional, profissionalizo lá, em 2003. E aí participo da Série B com o São Raimundo. Eu tava com 20 anos, né? Meu último ano de juniores.
E na época o Botafogo e o Palmeiras subiram, né? 2003, estava jogando a Série B. Acaba o ano, cara, eles vão lá, não, vamos pensar em renovar para o ano que vem, não sei o quê. E eu já tava por aqui, assim, cara, já tava, sabe, meio mais para lá do que para cá, e volto pro Rio com 19 para 20 anos, né? Aí chego pro meu pai e falei, pai, não quero mais, cara, quero ficar por aqui, quero estudar, tô perdendo muito tempo. Ele, não, cara, tenta mais um pouco, tu vai conseguir. Pô, teu pai jogou, né? Pois cara? tenta mais um pouco. Meu pai foi o que mais sofreu, né, cara? Até hoje eu acho que ele ainda sofre, né, porque... você vislumbra, né? Ele viu... Pô, e ele viu tudo com oportunidade que ele não exatamente, teve, né? No Flamengo, no Rio. Mas assim, eu digo que eu parei com muita certeza, sem frustração, sabe, cara? Porque isso é importante. Eu via que eu era um bom jogador, mas de repente jogaria uma Série C, uma Série B, e olhe lá. Então eu já conhecia um pouquinho, foi onde eu passei a conhecer um pouco da fisioterapia, porque tive algumas lesões, conheci alguns fisioterapeutas, vi como a profissão era legal, né? Como você podia ajudar outras pessoas. Tinha influência do meu pai, que tinha sido jogador e era preparador físico. E eu falei, cara, vou estudar, vou tentar outra coisa. E aí começou um novo período da minha vida, né, cara?